Bom, gente, nós estamos falando de competência absoluta e relativa. As primeiras diferenças, né? Uma interessa interesse público, a outra interesse privado. Uma se prorroga, a outra não se prorroga. Nós temos critérios de fixação da competência. Então, anotem assim: critérios para fixação da competência. Se falar a fixação de competência em razão da matéria, nós estamos falando em competência absoluta. Então, o primeiro critério de fixação relacionado à matéria, ela sempre será de competência absoluta. Ou seja, juiz cível julga causa cível. Juiz penal julga causa penal. Para conhecimento, anotem o artigo 114 da Constituição. Para conhecimento, aí vocês de casa, anotem o artigo 114 da Constituição. Ele fixa a competência da justiça trabalhista. As relações entre patrão e empregado, as relações empregatícias, a matéria direito do trabalho é competência da justiça do trabalho. É outro concurso também. Tá? Então você pode ser juiz cível, pode até atuar no penal, mas se fizer um concurso para juiz trabalhista é outro concurso. Você pode fazer concurso para juiz federal, lá do artigo 109, né? Onde a União é autora, interveniente. Então há vários concursos também nesse sentido. Tá? O primeiro critério, então, é em relação à matéria. Qual matéria? A matéria que está sendo abortada. Tá? O segundo critério, anotem: pessoa. Competência em razão da pessoa. Não é a pessoa física. Não é assim, eu, Marcos Edvard. Não é a pessoa nesse sentido. É pessoa no sentido do cargo que ela ocupa. Quem julga o presidente da República? O STF. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, nos casos estatuídos na Constituição, tem a competência para o julgamento do presidente da República. Mas a pessoa é um, agora é outro. Tá, a pessoa mudou, não importa, é presidente da República, entenderam? Governador, ou seja, algumas pessoas, elas têm um julgamento por órgão diferenciado. Um juiz cível não vai julgar o presidente da República. Ok? Primeiro critério, então, matéria. Segundo, pessoa. Terceiro, critério funcional. Critério funcional é o seguinte: quando eu falei que amanhã vocês fazem concurso, juiz substituto, assume a vara, vira titular, aí promoção, merecimento, amanhã você está lá no tribunal, juiz do tribunal, depois vira desembargador, você está sendo promovido. A competência funcional no seguinte sentido: juiz de primeira instância julga os casos de primeira instância. Tá? O juiz dá uma sentença. Então, só para conhecimento.
O artigo 162 do Código de Processo Civil trata dos atos do juiz. Quando ele decide ou não o mérito de uma causa, ele dá uma sentença. Então, sentença é um ato do juiz que julga o processo analisando ou não o mérito. Eu não fiquei contente. O ordenamento me reserva um recurso, lá do 513. Esse recurso chama apelação. É o juiz que vai julgar a apelação? Não. Quem? O tribunal. Então, tá vendo? São competências distintas, funcionais. Aqui embaixo, a gente diz assim, na primeira instância, a instância inferior é o magistrado. Se vai para o tribunal, já são 3 outros julgadores. Entenderam isso? Tá? Então, a competência lá em cima não é do juiz aqui embaixo, ou vice-versa. Eu posso chegar, por exemplo, vocês sabem o que o STJ faz? Onde é que ele atua no julgamento? O Superior Tribunal de Justiça, que teve até uma brincadeira na aula passada, para guardar, somos todos de Jesus, né? 33 ministros e tal. Lembra? O STJ é o guardião da lei. Ele julga eventual ofensa à legislação. A lei foi ferida naquele julgamento. Se você conseguir, preenchendo os critérios, a aula de recurso, eu vou lá para o STJ. Feriu a Constituição, eu vou lá para o STF, é o guardião da Constituição. Então nós temos esses critérios estabelecendo a competência de cada órgão jurisdicional. Tudo bem? Ok? Próximo critério, territorial. Isso já é competência relativa, tá? Tem uma exceçãozinha, mas o critério territorial está associado à competência relativa. Lembra o exemplo que eu dei da mulher separando? A priori teria que ser foro do domicílio dela, mas se for proposto no dele e ela não falar nada, vai prorrogar, tá? Então, território é o local onde está situada a pessoa. Próximo, valor da causa. É outro critério determinante de competência também relativo. Como assim, valor da causa? Dependendo do valor, o juiz pode julgar. Então vamos guardar o seguinte, anotem, vocês de casa, muita atenção, Lei 9.099 de 95, Lei do Juizado Especial Cível e Criminal. Vamos, Lei 9.099 de 95. Como você chama, doutora? Mariana Gaggioli. Doutora Mariana Gaggioli, que classe você está? Terceiro B. Doutora, você sabe qual é o limite para uma ação ser julgada na Lei 9.099 de 95? Isso mesmo. Perfeito. 40 salários mínimos. A Lei 9.099 fala, nas causas até 40 salários mínimos, você pode ir para o juizado especial. Guardem o seguinte, até 20 eu não preciso nem de advogado. Eu vou lá, reclamo, e eles vão reduzir a termo a minha reclamação. Não preciso nem de advogado. De 20 a 40 eu preciso, mas é um critério de determinação. A lei fala assim, que essas causas, pelo menos para a lei, são causas de menor complexidade. Então não precisa ir para a justiça comum, com advogado, recolher o valor da causa, no primeira instância a condenação, não tem isso. É uma lei mais célere, mais informal, tudo mais
palavra do que papel, porque subentende, não vou discutir esse mérito, que até 40 salários não é uma coisa grande. Seria uma coisa mais simples. Causas menos complexas. Na esfera penal, seriam crimes de menor potencial ofensivo. Tá? Então há um rito diferenciado, o que importa para a gente é cível, há um rito diferenciado pelo valor da causa também. Entendemos? Tá? Guarda assim. Absoluta é interesse público, a relativa é mais na esfera privada. Tá? Agora eu vou ser julgado pelo Supremo. Calma. Está na causa lá que você é presidente? Não. Então não muda, é imutável nesse sentido. Tá? Então vamos ver se nós conseguimos aqui reduzir as principais diferenças, competência absoluta e relativa. Então vou pedir para você de casa também fazer o seguinte: faça um quadrinho, de um lado, competência absoluta, do outro, relativa. Tá? Então faça um quadro assim: absoluta, relativa. Primeiro quadrinho: interesse público, interesse privado. Interesse público, interesse privado. Segundo, ótimo. Absoluta, não prorroga. Relativa, se prorroga. Já falamos que é prorrogação de competência. Absoluta, não se prorroga nunca. Relativa, se prorroga. Terceira, absoluta, cabe ação rescisória. Relativa, não cabe. Vou explicar também o que se trata. Então anotem: absoluta, cabe ação rescisória. Aí vem a pergunta: o que é ação rescisória? Anotem, artigo 485 do Código de Processo Civil. Não darei uma aula de rescisória porque não está dentro do cronograma, é só para entender em relação à competência. A ação rescisória é uma super exceção. Olha só. A ação rescisória é uma ação que tem a finalidade de rescindir os efeitos de uma sentença transitada em julgado. Olha como é exceção. Num primeiro momento, julgou, transitou em julgado, não recorreu, não fez nada, tornou coisa julgada material, ou seja, analisou o mérito. A primeira coisa que nós aprendemos no direito, ela se tornou imutável. A ação rescisória rescinde uma sentença transitada em julgado. Estou louco, professor, mas agora fiquei inseguro. O senhor está me dizendo então que o imutável é mutável? Excepcionalmente sim. E o rol do 485 é taxativo. E sabe o que diz um inciso? A ação pode ser rescindida quando o juiz que prolatou a sentença é absolutamente incompetente. Olha como a incompetência absoluta é forte. Não fala relativa. Até porque relativa se prorroga. Se o juiz que prolatou uma sentença foi absolutamente incompetente, transitou em julgado
você ainda tem a possibilidade, no primeiro momento, até 2 anos, depois do trânsito em julgado daquela sentença, de rescindir a sentença através de uma ação. Nome da ação: ação rescisória. Isso acontece com a relativa? Não. Entenderam isso? É só para entender assim: cabe ação rescisória numa? Não cabe. Não. Próxima diferença: absoluta. Pode ser arguida em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Absoluta pode ser arguida em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. E a relativa? Só em 15 dias. Não arguiu, prorrogou. Tranquilo, gente? Então vamos anotar o seguinte: o artigo 94 do CPC dá a regra geral de competência. Como assim, pessoal? Da regra geral. Ele diz assim: o foro competente é o domicílio do réu. Então a regra comporta exceção. Quando você for protocolar uma ação, o foro competente é o domicílio do réu. Tem exceção? Sim. Se nós olharmos, o 94 é o geral, o 95 já são casos especiais. Como regra, eu sempre digo, a gente precisa formar raciocínio e eu preciso partir de uma linha, de um princípio. O princípio que eu parto: 94, foro do domicílio do réu. Professor, peraí, eu peguei um processo ontem no fórum e vi lá, era o autor processando uma empresa da capital e ele processou na casa dele, no fórum. Sim, o artigo 100 e 101 do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, dá essa possibilidade. Relação de consumo pode ser por domicílio do réu ou domicílio do autor. Então ele fala: eu vou protocolar em casa, que a minha defesa vai ser mais fácil. Em casa que eu falo, não é na casa da pessoa, tá, gente? É na cidade que ele mora. Guardemos artigo 94, que dá a regra geral. Eu aconselho, já falei em direito civil, não iria falar outra coisa em processo civil: acostumar com leitura de artigo. Por quê? Se eu for com 95, eu já tenho situações diferenciadas. Ação real, ação relacionada a direitos reais, relacionada a imóvel, aí a regra não é domicílio do réu, é localização do imóvel. Por uma questão lógica. Por que foge a regra? Como é que eu vou? O réu mora numa cidade distante, o autor na outra. O imóvel é aqui. Vai jogar lá ou lá? Não vai jogar lá nem lá. Aqui que está o imóvel. Produz prova aqui. O cartório está aqui. A matrícula está aqui. Então eu começo a entrar no mundo das exceções. Por isso que eu preciso acostumar a ler os artigos. Porque eu começo a acostumar. Certo? Vocês podem também já pegar na internet, gente, para você ter uma ideia. Já tem um novo CPC comentado gratuitamente. Então, quem quiser ir acostumando, tem materialzinho, tem coisa para trabalhar. Tem que destinar um tempo, né? Foco, força e fé. Tá? Depois a felicidade, porque passou no concurso. Acostume, então. Geral, 94. Se começar aí com 95, eu vou chegar, por exemplo, lá no artigo 100. O que eu disse do artigo 100? Quem tem foro privilegiado? Em determinados casos, a mulher. Outra situação excepcional: o menor.
vai pedir alimentos. O menor mora numa cidade, o pai mora na outra. Onde é que eu facilito a vida do menor? Onde ele mora. Vocês anotar a título de conhecimento, tá? A lei 8.078 de 90, você de casa também, se quiser anotar, fala do Código de Defesa do Consumidor, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Aí, ele tem o seguinte princípio: a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo. Então, se ele já é visto como vulnerável, eu vou aplicar uma regra diferente. Eu não aplico a regra geral. O domicílio dele é o competente para propor ação. Mas por quê? Porque reconhecidamente nós, perto dessas grandes empresas, esses conglomerados econômicos gigantescos, nós somos vulneráveis. A outra lei, anotem também, lei 8.069 de 90, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que eu estou dizendo isso? O ECA diz o seguinte, princípio: qualquer decisão relacionada a menor deve atender o melhor interesse da criança. Então, se não tivesse no CPC, o ECA já ia dizer assim, ó, a competência é o domicílio do menor. Porque o menor pedindo alimentos para o pai, representado ou assistido pela mãe, ele está em situação desigual. O pedido de alimentos já demonstra, né, a necessidade, e aí ele não tem condições, ele tem 6 meses, como é que ele vai trabalhar? E o pai não, já está no mercado de trabalho, já está ganhando. Pois não. Professor, o novo CPC ele alterou a competência do foro privilegiado para a mulher, em alguns casos específicos. Nós devemos nos atender ao CPC atual. Atual. Tudo aqui que eu estou falando é o atual. Por isso que nós vamos criar um curso totalmente novo. Tá? Eu não posso dar o novo porque não vai cair o novo. Tá? Fiquem tudo no atual. Tá? E também, antes de iniciar a aula, eu pensei, eu vou falar do velho e do novo. Não vou falar do novo. Eu vou confundir. Você vai falar uma coisa que ainda vocês não irão enfrentar. Tá? O pessoal que vai enfrentar o AB, por enquanto, vai pegar o código antigo, atual. As próximas turmas, código novo. Tá? É porque nós tivemos aula pelo novo CPC. Ah, ótimo. Está confundindo. Hã? Está confundindo um pouco, porque a gente está tendo aula no CPC, tem que aprender o velho. É para esse concurso só, gente. É mais para... E na verdade, assim também, é legal aqui por causa disso. Aí nós já vamos acertando e errando em termos de filmagem, de exposição. A tendência agora é filmar tudo para disponibilizar o material. Vocês vão ter um curso tete a tete, mais um reforço online, tá? Mas assim, vocês já devem ter o novo mesmo por causa disso, porque quando vocês formarem já está em pleno vigor. Mas para esse concurso tem que ser o atual, tá? Vamos prosseguir? Depois, então, dá um pulinho lá no 94, 95, para vocês verem o tratamento diferencial. Gente, anotem elementos da ação. Elementos da ação. Doutor que fez a pergunta, como você chama, doutor? Victor. Que classe? Segundo C. O Victor do segundo C vai dizer para a gente agora quais são os elementos da ação. Isso, partes, pedido e causa de pedido. Perfeito, então anotem aí vocês de casa, porque aqui o presencial está sabendo tudo. Elementos da ação: partes, pedido e causa de pedido. Quem são as partes no processo? Autor
réu, requerente, requerido. Eu estou com um processo de execução, exequente, executado, tá? Eu interpus uma apelação, apelante, apelado. Acostumem-se. São esses nomes que nós usamos. Se fosse, foge a nossa aula, uma reclamação trabalhista, reclamante, reclamado. Eu vou impetrar um habeas corpus, eu vou impetrar o mandado de segurança. Então acostumem com nomes, tá, gente? Que nós vamos, toda faculdade tem, a gente fala o jargão, né? Uma linguagem própria. Sempre acostume. Então as partes são os sujeitos da relação jurídica processual. As partes são sujeitos da relação jurídica processual, né? O autor ingressa com uma ação em face do Estado e o Estado manda citar o réu para que ele se defenda. São as nossas partes do processo. Segundo elemento da ação, pedido. O que é o pedido? É aquilo que você quer quando ingressa com uma ação na justiça. Há um princípio da correlação entre o pedido e a sentença. O juiz só vai se manifestar dentro do limite que você pedir. Não está nos autos, não está no mundo. Vou dar um exemplo assim. Diz que B bateu no carro dele e causou um transtorno, e deixou de trabalhar, e teve lucro cessante, e teve dano material, e teve dano moral, teve 200 milhões de coisa na historinha contada. Só que na hora do pedido ele fala assim, quero a condenação em R$100. O que o juiz vai fazer? Julgado procedente, procedente empate ou improcedente. O quê? Se deve R$100, se deve 10, se deve 50, se não deve nada. Cadê o dano moral? Está no pedido? O juiz não analisa o que não está no pedido. Então não basta contar a história. Você conta o fato, o direito e vai pedir. Se não pedir, o juiz não se manifesta. O juiz só prolata decisão em cima do que você pediu. Se você conta toda uma história linda, maravilhosa, você virou o novo William Shakespeare. Uma tragédia, uma comédia, um romance. Não tem pedido. O juiz fala, emende a inicial para fazer o pedido. Não existe petição inicial sem pedido. O juiz sentencia com base no que você pede. Se você não pede, ele vai pedir. Emende a inicial em 10 dias, sob pena de indeferimento, por falta de pedido. Pode contar a história mais maravilhosa do mundo. Sua inicial vai tornar um best-seller, tão bonito que ficou. Se não pedir. Estou fora. Tá? Pedido certo e determinado. Anotem vocês de casa. Pedido, artigo 286 do CPC. O pedido tem que ser certo e determinado. Eu quero exatamente isso. Você não pede favor na justiça. Você ingressa com uma petição inicial. Você não está pedindo um favor. Excelência, se der, eu quero. Se der, não, eu quero. Você não vai para a justiça e dizer assim, talvez nada. Se o cliente fala que aconteceu, narra a história e você vê que é verídico, você vai pedir. Bateu no carro, R$5.000 de dano moral, mais 5. Olha na justiça aí o que está acontecendo. Colocou o nome devidamente, pediu 75 milhões. O outro sofreu acidente de carro, se a culpa foi no carro, foi condenado a pagar, condenado em primeira instância, 400 milhões. Porque a pessoa pede.
e ela pede exatamente o que ela quer. Quer pensão alimentícia? Sim. De quanto? Quanto o senhor quiser, para mim tá bom. É assim que funciona? Não, eu quero pensão alimentícia de tantos mil reais. Entenderam isso, gente? Pedido é certo, determinado, o que você quer, quanto você quer, se quer dano material, se quer dano moral, não é favor, é inicial. Coloque aí, classificação do pedido. Classificação do pedido. Primeiro, pedido alternativo. O próprio nome facilita muito a nossa compreensão. O que é um pedido alternativo? Eu quero uma coisa ou outra. Eu quero que ele construa a piscina ou me dê o equivalente a 50 mil reais. Palavrinha mágica ou. Eu quero uma coisa ou outra. Então há uma alternativa. Qualquer um que dê, você está satisfeito. Próximo, anotem vocês de casa, pedido cumulativo. Pedido cumulativo, cumulativo de cumular. Exemplo. Eu quero uma coisa e outra. Eu quero dano material de 50 mil reais e o dano moral de 70. Então eu quero as duas coisas. Eu não me contento com um ou com outro. Eu quero os dois. Eu cumulei os pedidos. Diferente do alternativo, um ou outro, cumulativo os dois. Terceiro, pedido sucessivo. Opa, sucessivo deriva da palavra sucessão, suceder. Como assim, pedido sucessivo? Há uma ordem de preferência. Anotem isso. No pedido sucessivo, há uma ordem de preferência. Eu quero isto. Se não der, eu me contento com aquilo. Na verdade, não é os dois e não é uma alternância. É uma preferência. Eu gostaria que ele fizesse a minha casa que ele prometeu. Se não der, que não tem como eu coagi-lo, ele vai pagar, eu quero 100 mil reais de indenização. Entenderam? Eu tenho uma ordem de preferência. Então há uma sucessão de pedidos. Na sucessão, eu só me satisfaço com o segundo, na impossibilidade de obter o primeiro. Tá? Tudo bem? Olha só como o pedido é importante. Escrevam o próximo tópico. Vícios da sentença. Está intimamente associado ao pedido. Quais são os vícios da sentença? Doutora, como você chama? Gabriela. Que ano você está, Gabriela? Terceiro B? É Gabriela do quê? Rodrigues. A doutora Gabriela Rodrigues, do terceiro B, vai explicar para a gente quais são os vícios da sentença. Primeiro vício, isso mesmo. Gente, anotem. Sentença ultra petita. Eu vou pedir para anotar os três primeiro. Anota assim: sentença ultra petita, sentença extra petita e sentença citra petita. Muito obrigado, viu, doutor? Ultra
extra e citra. Funciona assim. A ação, você quer que ela seja procedente. Se ela será ou não, é uma consequência do que acontecer no processo. Só que o juiz tem obrigação de dar uma resposta a todos os pedidos que você fez. Se não o fizer, ele estará incorrendo num desses vícios da sentença. O que é uma sentença extra petita? Não, desculpa, esquece. Ultra petita, que foi o primeiro que eu ditei. Ultra é a mais. Extra é fora. Citra é menos. O autor pediu 100 mil reais. O réu falando, 100 não, de forma nenhuma, não quero pagar nada. O juiz condena 200 mil reais. Pode? Não pediu. Imagina, o autor pede, eu quero indenização de 100 mil. O réu defende falando, não devo pagar 100 mil. Aliás, não devo nada. Aí o juiz fala, condeno a pagar 200. É sentença viciada. Não estava em questão os 200 mil. Entenderam? Ele deu mais do que pediu. E às vezes, ele dá menos. Não que a sentença é parcialmente procedente. Ele analisa menos. Você faz assim, olha, eu pedi dano material e dano moral. Hoje você fala, condeno dano material em 100 mil. E? Vossa Excelência, por favor, complete. Eu quero também saber sobre o dano moral. Então ele analisou menos do que foi pedido. Guardem isso. Se ele vai dar ou não, é outra história. O que ele tem que fazer? Ele tem que se manifestar. Beleza? E extra. Ele dá uma coisa fora, totalmente fora do que foi pedido no processo. Então ele pode dar mais do que foi analisado, analisar menos do que foi pedido, ou dar uma coisa que não tem nada a ver, totalmente fora de um parâmetro do pedido. Tudo isso faz com que a sentença seja considerada viciada. E há formas de, logicamente, de arrumar. Mas eu só citei isso para vocês verem a importância do pedido. Doutora Mona Lisa, dúvidas? Doutores, falo sério, dúvida para, não vamos embora para casa com dúvida não, tá? Terceiro elemento, partes, pedido. Terceiro, causa de pedir. O que é a causa de pedir? É um motivo. Eu quero ação de cobrança. Por quê? Porque ele não me pagou. Eu quero divórcio. Por quê? Porque ele descumpre os deveres do casamento. Eu quero ressarcimento. Por quê? Porque ele bateu no meu carro. A causa de pedir é o motivo que faz você buscar o poder judiciário para satisfazer a sua pretensão. Chama de causa petente. Mas para agora não precisa. Tudo bem? Há uma classificação também em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Em que sentido? Tá? É bem rápido para não confundir. Eu quero a condenação em 10 mil reais. Qual é a causa de pedir próxima? A condenação. A remota é a consequência, em 10 mil reais. No direito das obrigações a gente tem isso também. Obrigação é a prestação
dar, fazer ou não fazer. O que é o mais próximo? É a prestação. Eu quero que a pessoa faça. O que está mais distante? É o que ela vai fazer? Um muro. Um é próximo, outro é remoto. Um é imediato, o outro é mediato. Então, para não confundir, para facilitar, é assim. Causa de pedir próxima. É aquele ato que você deseja que seja feito. Por exemplo, pagar. Tá. A remota. Pagar o quê? 50 mil reais. Construir. Construir o quê? Um muro. Desfazer. Desfazer o quê? O muro que foi feito fora das normas do direito de vizinhança. Tá? É tranquilo, não tem muito, improvável até que caia, mas é mais para agregar conhecimento. Então, partes, pedido e causa de pedido. Quando eu falei que nós devemos saber tudo, é exatamente isso que a sociedade quer. Cadê a causa de pedido? Cadê o motivo? Cadê o pedido? O que fundamenta? Onde é que você encontra fundamentação naquilo que você está buscando? Vocês de casa anotem também condições da ação. Quais são as condições da ação? Então anota assim: possibilidade, legitimidade e interesse. Vou repetir. Condições da ação. Vamos por partes então. Primeiro, possibilidade jurídica do pedido. Quem se arrisca? Tem que ser um pedido possível, né? Pode ser bem uma parte da vida. Quando fala em possibilidade jurídica, aí tem que encontrar guarida no ordenamento jurídico. Não pode ser ilícito. Não pode ser ilícito, porque assim, o negócio, a validade do negócio jurídico requer, artigo 104, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Dentro de umas condições de você propor a ação, eu tenho que ter respaldo no ordenamento. Olha uma coisa que poucos sabem. Se nós formos no artigo 814 do Código Civil, da fiança, do jogo e da aposta, isso. 818 é fiança. 814, anotem. Se tiver errado também, gente, é meia dúzia de artigos só, tá? Depois vocês conferem em casa, mas é muito provável que esteja certo. O artigo 814 do Código Civil, ele fala do jogo e da aposta. Aliás, alguém sabe diferenciar o jogo da aposta? Quem se arrisca? Doutora? É só pensar assim. Falem assim: eu jogo. Vamos lá? Eu jogo. Eu aposto. Sentiram a diferença? Não? Eu jogo. Eu aposto. Quando você joga, você está dentro. Quando você aposta, você está fora. Que nem eu jogo bola e torço para o Flamengo. Meu nome é Marcos Edwagner. Eu já sou conhecido como Edwagner Love. Eu jogo futebol. Agora, eu não jogo. Vai lá, ganha. Eu aposto. Eu estou torcendo, não é verdade?
Vamos fazer uma aposta? Vamos, meu time vai ganhar do seu. A gente fica torcendo para o time ganhar. Tá? O que diz o 1814? Não, 1000 não. 814. Nossa Senhora. Gente, 814. As dívidas de jogo e aposta não obrigam o pagamento. Gente, pode apostar o que quiser, não tem que pagar nada. Eu aposto todo ano que o Flamengo vai ser campeão. Eu aposto 10 caixas de cerveja que o Flamengo vai ganhar. Professor, perdeu. Assim, olha o 814, você não pode me cobrar. As dívidas de jogo e aposta não obrigam o pagamento. Então, vê se vocês concordam comigo ou não. Há possibilidade jurídica do pedido de ingressar com uma ação cobrando uma dívida de jogo de aposta? Não. O ordenamento não dá respaldo. Juridicamente, é impossível eu cobrar uma dívida de jogo e aposta. Nós, seres humanos normais, não aquele joguinho que tem do governo, essas coisas, tá, gente? Estou falando normal, jogo normal, tá? Ok? Vamos lá. Eu vou encomendar uma mercadoria contrabandeada. A mercadoria não vem. Toma um golpe do contrabandista. Eu ingresso com uma ação de obrigação de entregar a mercadoria contrabandeada. O que o juiz vai fazer? Defiro, cite o réu. Assim? Não. Eu falo, que isso? Falta condições da ação. Aliás, já vou mandar para o Ministério Público uma cópia. Por quê? Porque você está mexendo com mercadoria contrabandeada. Então não existe a possibilidade de a pessoa me entregar uma coisa derivada de coisa ilícita. O ordenamento não permite. Falta a possibilidade jurídica do pedido. Entenderam, gente? Então, a primeira das condições da ação é a possibilidade jurídica do pedido, vale dizer, eu encontrar respaldo no ordenamento para a minha pretensão. Certo? Segundo, legitimidade. Associem assim: ter legitimidade, como regra, é você ser titular daquele direito que você está postulando. Se você é parte ilegítima, você não tem essa legitimidade. Gente, e essa questão é bem provável que caia na prova. Brincadeira, gente. Fala assim, olha, A emprestou dinheiro para B. C ingressou com uma ação de cobrança. Ué, não, porque ele é meu vizinho, é gente boa pra caramba. Mas o que tem a ver, filho? Você não é titular daquele direito. Falta para você a legitimidade para cobrar. O juiz vai falar, bom, A emprestou para B e C está cobrando, ele é parte ilegítima. Tá? Tem casos de legitimação para o processo, legitimação para a causa, tem casos de substituição processual. O Ministério Público, ele pode ser parte, ele pode ser fiscal da lei. O Ministério Público, ele ingressa, por exemplo, com uma ação civil pública em nome dele, mas representando a sociedade. Assim, os direitos difusos, coletivos, são direitos protegidos. E se pisar na bola, está poluindo o rio, poluindo o ar, né? Uma empresa que esteja fora dos padrões, o Ministério Público pode ingressar com uma ação. Ele representa a sociedade, o direito é da sociedade. A titularidade, no primeiro momento, a legitimidade seria da sociedade. Mas ele, quando ele presta concurso, ele presta para representar esses interesses. Então ele tem legitimidade. Tá? Ele age tanto como autor quanto fiscal. Ele é o custos legis, tá? Esse concurso que vocês farão. Tudo bem? Terceira das condições da ação: interesse de agir. O que é o interesse de agir?
Eu crio o conceito na hora que facilita a compreensão. Interesse de agir é o motivo que deu causa a você ir ao judiciário satisfazer a pretensão. Nossa, professor, agora eu estou meio complicado. Calma, calma. Não fica preocupado só com decorebinha, não. Tenta entender. Vou transformar num exemplo que eu acho que é melhor. A empresta 10 mil reais para B, para serem pagos no dia 10 de outubro. Tudo bem? No dia 10 de outubro, B paga A. No dia 11 de outubro, A ingressa com uma ação de cobrança em face de B, dizendo assim: eu emprestei 10 mil reais para ele pagar no dia 10 e ele pagou. Ante o exposto, requeiro que ele pague mais 2 mil para mim. O juiz fala assim: deixa eu ver se eu entendi. Você emprestou para ele pagar e ele pagou. Agora você vem na justiça exigir que ele pague uma coisa que não está. O que falta? Interesse de agir. Você só vai ao Poder Judiciário quando a sua pretensão não está satisfeita. Se você estiver satisfeito, você vai fazer o que no Poder Judiciário? Vai levar ao indeferimento de inicial. Se a dívida está paga conforme está acordado, você não tem interesse nenhum. Eu guardo um parâmetro com os recursos. Eu pedi a condenação do réu em 20 mil reais. O juiz condenou em 20 mil reais. Eu recorro. Peraí. Ele pediu, eu dei. Ele recorreu. Falta o interesse recursal. O interesse de agir. Então, interesse de agir é porque eu estou insatisfeito, não foi satisfeita a minha pretensão fática, e eu vou socorrer da via jurisdicional para satisfazer a minha pretensão. Eu estou insatisfeito. Entenderam, gente? Dúvidas? Não é tranquilo? Eu faço uma brincadeira, mas isso é brincadeira mesmo. Estou dando vista de prova. Professor, a Marinha não veio. Posso ver a nota dela? Fala, não, falta interesse de agir para ela. Se ela tivesse interesse, ela estaria aqui. Entenderam? Esqueçam isso para concurso, tá? Só vamos guardar o que importa. Então, revendo, quais são os elementos da ação? Condições? Algumas pessoas criam palavrinhas. Se isso facilitar para vocês, criem também. Ah, professor, eu achei bonitinho, para pecar. Foi parte, pedido, causa, pedido. Ah, eu gosto de Fórmula 1, pole-in, tem pole position. Possibilidade, legitimidade e interesse. Você guardou, filho? Guardei, então é lindo. As pessoas criam palavra-chave para guardar. Isso faz parte. Vocês já viram várias dicas dessas, não viram? Tem um clássico. Princípios da administração pública. É o LIMP. O que quer dizer o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, especificidade, especialidade, eficiência. Isso, eficiência. Guardou, gente? Eu não vou dizer para vocês qual a melhor forma de estudar. A melhor forma é aquela que você acostuma, que você guarda. Tem gente que precisa ouvir, tem gente que precisa anotar, tem gente que vai criando forma em tudo. Eu associo muito com exemplo. O que importa é que você guarde, tá? Cada um tem o seu modus operandi de guardar. Tem gente que pega essa aula, converte MP3 e vai ouvindo no carro.
enquanto vai trabalhar, enquanto vai estudar, enquanto vai viajar. Eu faço isso. Ah, vou ter que pegar a estrada, 2 horas. Então, vou aproveitar, atualizar os meus conhecimentos, que a gente sempre precisa estar atualizado. Gente, pairou alguma dúvida relacionada a isso? Anotem. Ação. Ação. Último tópico de hoje. O que é uma ação no sentido da nossa aula? Eu falei, eu vou ingressar com uma ação, né? É um direito público subjetivo de invocar a prestação jurisdicional. Professor, onde você ouviu isso? Creia agora. Ação é um direito público subjetivo de invocar a prestação jurisdicional. Eu movimento a máquina judiciária, tiro da sua inércia através do ingresso de uma ação. O que nós tínhamos acabado de ver? Elementos e condições da ação. Tá? Vamos classificar as ações. Então coloca assim: classificação das ações. Primeira classificação: ação declaratória. O que é uma ação declaratória? Declara um direito que já existe. Nossa, professor, mas como assim? Simples. A situação fática já existe. A ação serviu para declarar aquela existência. Anotem um exemplo. Uso capião, artigo 1238 do Código Civil. Ou, com alguns clientes, doutor, eu queria ingressar com uma ação de uso campeão. Eu queria um advogado, eu queria ação de uso campeão. O que é uma ação de uso capião? De uma forma bem sucinta, logicamente. A pessoa está no imóvel de uma outra, então um tem a propriedade, o outro está no imóvel, tem a posse. Essa passagem de tempo aliada à inércia do dono do imóvel vai possibilitar que ele ingresse com uma ação, prove aquele tempo. O juiz, no final, quando ele dá uma ação procedente de uso capião, a ação é declaratória. Declara algo que já existe. Se vocês olharem, tem lá ação de 15 anos, de 10, de 5, até de 2. Você pode usucapiar um bem imóvel hoje com 2 anos. O casal separa, foi comprar cigarro, não volta depois de 2 anos. Pode perder o usucapião. Se eu reconheço que a pessoa está no imóvel nos últimos 15 anos, eu estou dando uma ação declarando aquela situação fática, não é verdade? Porque ele só pode usucapiar ficando 15 anos. Então não é 15 anos para frente, são 15 anos para trás, que já se passaram. Então a ação declaratória declara um direito que já existe, que ele estava no imóvel, só que faltava uma sentença para reconhecer esse direito, e essa sentença vale como título aquisitivo lá no cartório de registro de imóveis. Você viu a mão? Como é que faz com a escritura? A escritura é o seguinte: quando o juiz prolata uma sentença, ele vai mandar expedir um ofício na escritura, constando agora que tem um novo dono. É uma ordem. O juiz não pede, o juiz manda. E o cartório obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Outra coisa: ação de investigação de paternidade. É uma ação
declaratória. Gente, eu vou contar isso porque é verdade, tá? Uma vez entrou um cliente no meu escritório e falou: doutor, fui condenado a ser pai, e agora? Eu falei: filho, não é condenação ser pai, não é uma ação condenatória. Você sempre foi pai, só que agora o exame deu positivo e confirmou que você é o pai da criança. Você não está condenado a ser pai, pelo amor de Deus. Declara, você não é pai a partir de agora. Você sempre foi pai. Declarou algo que de fato já acontecia, a sua paternidade. Como você tinha dúvida, precisou entrar no processo, fazer o exame de DNA, 99,99977, alguma coisa de probabilidade, mas você declarou. Você é pai desde quando nasceu, você não é pai a partir de agora. Então são ações declaratórias. Próxima, anotem vocês, do YouTube. Manda dica, sugestão, do nosso Bruno Criado, nosso Steve Jobs jurídico. Constitutiva. O que é uma ação constitutiva? Nós temos ação constitutiva e desconstitutiva. Exemplo: a pessoa casa, registro, certidão de casamento, ela tem um estado civil agora, casado. Amanhã, se ela entrar com uma ação de divórcio, vai desconstituir aquela relação. Não é assim? Você estava casado, agora está divorciado. Então você desconstituiu uma relação. Então a ação pode constituir ou desconstituir uma relação. Esse exemplo é um exemplo clássico. E a terceira, anotem vocês aí também do YouTube. Condenatória. Que o nosso pai achou que era pai, condenado a ser pai. Não é condenado a ser pai, é declarado. A bate no carro de B. B vai ingressar com uma ação pedindo a condenação de A ao pagamento do valor do prejuízo. São exemplos de ações condenatórias. Pessoal, tudo bem? Mais uma vez agradecemos, obrigado por ajudar a resolver as nossas questões. Lembre sempre que nada vai chegar em casa, estudar, pegar livrinho, mas aqui nós vamos fazer um bom resumo e, logicamente, eu já tinha falado, não há pretensão nenhuma de esgotar nenhuma matéria em tão pouco tempo, é apenas o norte, mas é o começo de algo que não mais tem fim. Nós colocamos várias aulas para diferenciar. Mais uma vez, vocês terão aula presencial, tá? Isso nós falamos por nós, tá? E uma aula EAD. Virá aí um novo CPC e nós criaremos um curso também do novo CPC. Aí vai valer para qualquer concurso público. Boa tarde a vocês, mais uma vez agradeço a presença e estamos abertos a dicas, sugestões e qualquer coisa, tá? Se for elogiar, elogia para mim. Se for reclamar, Bruno Criado, Facebook, tá?